está sendo esse dia a dia de curso, né? Pra gente tentar ajudar vocês, né? Como é que tem sido pra vocês? Fizeram a prova, todos vocês? Eu consegui fazer, mulher. Foi, eu vi seu e-mail, vi que você tirou um notão. Outros alunos também tiraram. Alguém aqui teve dificuldade e acabou não fazendo a prova? Ou todos fizeram? Se ninguém falar nada, eu vou entender que todos fizeram a avaliação. A avaliação, eu tive acesso a ela antes no primeiro dia que ele disponibilizou, né? Eu dei uma olhada nas questões e realmente ele cobrou ele cobrou a parte conceitual, né? Um aluno até questionou, né? Achou que a prova seria menos técnica, mas em geral a prova de elementos de matemática ela tem essa proposta, né? E assim, de certo modo, aqueles alunos que conseguiram dominar bem aquele conjunto de exercícios da prova, certamente consegue utilizar aqueles conceitos ali em situações mais numéricas, né? E aí a gente, falando do ponto de vista de outras disciplinas, de outros módulos, vocês têm uma coisa a favor de vocês, que é a avaliação pelo Moodle, né? O professor, até a última vez que eu trabalhei com ele, sempre fazia as provas por e-mail, provas em que o aluno precisava escrever as suas soluções e enviar, né? E isso fazia com que muitos alunos perdessem pontuação em coisas que às vezes o aluno estava bem preparado, mas ele cometia alguns equívocos ali de notação. E teve a divulgação do BBB. Só um momento, viu? Ô, Vida, tem como você falar um pouquinho mais baixo? Não, quando você for falar. Não tem problema não. Eu não quero mais. Oxi. A gente tá só falando gravando. E aí eu tô pegando o fone de ouvido aqui com a minha esposa, tá? Só um momentinho. Gente, o meu som melhorou agora? Melhorou, Milena, mas estava bom de qualquer forma. Jóia. Então, antes as provas elas eram enviadas por e-mail e a gente tinha que fazer aquele trabalho de enviar por e-mail e às vezes digitava o e-mail errado e dava um pouco de transtorno. Mas nesse momento ele não cobrou a parte de escrita mesmo, né? Caso ele mude de ideia, ele vai conversar com vocês. Mas essa segunda parte, que é a parte de funções, ela vai se aproximar um pouco mais das nossas atividades que a gente lembra lá do ensino médio,
das atividades que a gente muitas vezes é aquilo que fica, né? Do ensino médio, a gente estuda tanta coisa e acaba que apenas uma parcelinha fica na nossa memória, tá? Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando do curso, mas se tiver com dificuldade, por favor, fala com a gente. Não gosto de filme estampa. Não Fala com a gosto. Meu gente. Deus, que enredo horrível. Que enredo sem noção. Ô, Vida! Vida, pelo amor de Deus! Eu não tava ouvindo você. Se tiverem alguma dificuldade, alguma situação, vocês podem passar para mim, podem passar para o professor, que a gente tá feliz em ajudar, tá? E aí eu queria saber de vocês, eu sei que a prova fechou ontem, levanta a mão quem conseguiu fazer alguns exercícios da parte de funções já. Alguém teve a oportunidade de Milena, fazer? Diz Adilson. antes de entrar em funções, ele foi para os conjuntos. Então, nós Os estudamos conjuntos conjuntos numéricos, né? naturais. Porque A gente, nessa aula eu não estava. Ele alterou o horário da aula e eu não tinha como participar. Já estava isso. organizada para fazer outras coisas e aí eu não tinha como comparecer. Mas essa parte de conjuntos numéricos, ela tem exercícios, né? Alguém chegou a fazer exercício, dar uma olhada? A Dilson fez. Mais alguém fez? Dá um joinha aí, por favor. Pronto. A mesma situação de uma das tutorias que nós tivemos, né? Então, assim, a nossa proposta aqui não é responder questões que vocês, pelo menos, que vocês não tenham pensado, porque aí a gente pode acabar respondendo e pode passar uma mensagem equivocada para os alunos, tá? Eu também entendo que por conta da prova, realmente não deu tempo de alguns de vocês estudarem esse tema, era totalmente previsível. Então, eu vou ceder a primeira parte da aula, né, 30 minutos, para que vocês possam acessar os exercícios dessa parte. E aí a gente retoma daqui a 30 minutos. Eu sei que o Adilson já conseguiu fazer, mas eu queria que os outros tivessem a oportunidade de acessar as questões. E aí, Adilson, caso você prefira, você pode mandar para mim agora por e-mail as suas questões. E aí eu posso já mandar de volta os comentários. E aí na retomada a gente pode resolver aqui, tá? Então a gente pode começar Certo, assim. Milena. Ou talvez. Pode sim. Não, é só porque tá tudo muito rascunho, entendeu? Daí, Certo. sempre antes, aquele que eu te envio é uma parte já mais apurada do rascunho que eu faço. Então Mas daí eu vou. você pode prosseguir nos exercícios, né, nesses 30 minutos Tá aí. tranquilo. Porque eu entendo também que o horário da noite para muitos aqui é o horário que vocês têm aquele tempo, né, para realmente pegar no material. Tá? Então são 7h48, quando for 8h20, eu retorno aqui, eu vou estar na chamada, e aí dá tempo de vocês olharem os primeiros exercícios, tá? Eu só vou projetar aqui para vocês localizarem os exercícios dessa sessão, tá? Eu tô aqui. Vocês estão vendo a minha guia? Sim. E quanto você coloca aí?
me lembra uma dúvida. Você sabe por que aquele manual do professor desse livro, ele não tem todas as respostas? Hum, você está falando das respostas lá no final? Não, no final desse livro aqui tem todas as respostas? É porque Eu eu não entendi tenho. bem o que você. É, É porque muitas das vezes a gente, pelo menos eu quero fazer e conferir, que isso também diminuiria muito das questões que eu te mando. uhum. Daí, por exemplo, no manual, você tem acesso ao manual, não tem? Ah, o manual do professor, você está falando. Sim. Ah, o manual do professor são as questões mais. São as questões que o professor ele pode precisar de auxílio na solução. Ou ele apresenta a solução Entendi. com um passo a passo que o autor considera mais adequado para trabalhar com alunos. Por isso que nem todos os exercícios estão ali, entendeu? Aí, assim, a gente nem Entendi. comenta sobre o manual do professor para que realmente a gente não acabe criando uma dependência desse material, mas ele tá disponível. Aqui no final do livro, eu vou só acessar aqui, Ah, tá. tem as Aqui eu vi agora. respostas Eu não para tinha os lido exercícios até o do final. livro. Sim. Só que aqui você não vai ter um comentário questão por Sim. questão, tá bom? Mas caso você queira ali, né, fazer aquela conferida e tal para ver se tá indo bem, você pode conferir sim, tá? Inclusive tem alguns aqui que, por exemplo, essa questão 60, né, que eu Aham. mandei para você, ó, tá vendo? Questão dos casos. E eu nem Sim. olhei isso daqui, tá? Por isso que é interessante, né? Quando a gente vai evoluindo enquanto matemático, a gente vai ganhando aquela segurança para resolver problemas, mesmo que você não tenha a ponto de um estudante propor para você e você, mesmo sem ter visto previamente. Eu já estudei esse livro quando eu fazia a graduação, há quase 10 anos. Você consegue, você se apropria e consegue perpetuar esse conhecimento para novos alunos, tá? Então, aqui Não, na, perfeito. na página 41, a gente já tem os primeiros exercícios, tá bom? E aí eu gostaria que vocês focassem nesses exercícios. Eu vou aproveitar esse tempo de, de, de pausa para a gente dar uma olhada aqui, ver os exercícios que podem ser mais desafiadores. Por exemplo, esses exercícios aqui do 65 em diante também são muito interessantes, né? E aí, possivelmente, a gente não vai conseguir fazer todos os exercícios nesse tempinho, mas vamos fazer primeiro, tentar fazer primeiro, pelo menos, os exercícios dos dois primeiros conjuntos, tá? Então, inicia na Professora, página 41, diga. tem como mostrar como acessar o livro, porque eu não estou conseguindo aqui. Tá. Você tá pelo AVA? Você entre no curso pelo AVA. Sim, sim. Aí tem assim, Fundamentos de Matemática Elementar. É o livro. Aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente tem a descrição do curso. E aqui embaixo tem livro-texto, Fundamentos de Matemática Elementar. Aí você clica Ok. e você vai ter acesso ao arquivo. Aí é a página 41 do livro, tá? Só complementando aqui,
Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Só complementando, o professor também disponibilizou no grupo esse mesmo material em PDF. Então, Uhum. se não quiser acessar pelo WhatsApp, tem o PDF também para dar uma olhada. Isso não tá abrindo aqui. O livro lá no. Eu acho que ele Vou tá até usando um compartilhar agora para quem quiser ver. uma versão anterior, tá? Mas fica combinado assim, tá? Daqui a 30 minutos a gente retorna e, e prossegue, tá bom? Então a gente se vê aqui às 8h30, ok? Vou deixar Eu vou deixar até projetado aqui os exercícios, os primeiros, para aqueles que quiserem, viu? Mas não se limitem a esses, tá? Caso vocês tenham possibilidade ou quiserem ir para outros. Por exemplo, tu achei muito difícil esse, não entendi. Vou para o de números inteiros. Isso é muito comum, tá? Não tem problema não. Então a gente se vê daqui a 30 minutos, ok? Lembrando que você não precisa sair da reunião, tá? É só um retorno aí da gente. Professora, qual é a página? É a página 41 do livro. Caso você Ok, esteja com o ok, livro obrigada. antigo, você procura o número do exercício. A partir do Ok, exercício 62. ok, tá, obrigada. Olá, Luísa, pessoal que chegou agora. Nós vamos retornar às 8h30 e eu solicitei que vocês pensem nesses exercícios que estão na tela, esses em diante, tá? Porque eu acredito que não deu tempo da gente pensar nesses exercícios por conta da prova que fechou ontem. Uma coisa de advocacia ligou para mim hoje, dizendo que eu tinha que pagar o financiamento hoje do carro. Eu disse, olha, eu não tenho condição de pagar, eu só posso pagar quando eu receber. Aí ela, não, porque vai ter problema, que não sei o quê, e que a gente pode acabar bloqueando o seu bem, bloqueando a placa, e pererê, 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 e não sei o quê. Aí eu disse, estou ciente, porém, eu não tenho condição de pagar agora, já fiz esse pagamento outras vezes, em atraso, porque eu tive que pagar outras pendências. Bruno? Tive que pagar. Bicho falso. Tive que pagar outras pendências e tal. Aí ela, mas você tem que entender, você precisa. A gente precisa informar que os juros
os juros de multa podem chegar até R$ 3.000. Eu disse, sim, eu estou ciente, mas eu não tenho como pagar agora. Eu só posso pagar na semana que vem. Senhora, você tem condição de levantar esse valor até amanhã, um cartão de crédito? Infelizmente, eu não tenho. Com esse limite, eu não tenho. Ela passou uns 10 minutos falando comigo. Oxi, botando medo mesmo. Quase que eu falo assim, você quer que eu tire o dinheiro de onde? E terminou em quê? Ela disse, tá certo, não sei o quê, e desligou. Oxi, vou tirar dinheiro de onde eu não tenho. Perguntava essa. Não, e outra coisa, eu já paguei 26 parcelas. Aí eu não vou pagar o resto não, é? Eu já dei R$ 26.000. E você sabe que isso é cobrança abusiva, né? Se qualifica como cobrança abusiva. Tá em 6 dias em atraso. Se tivesse há 3 meses em atraso, eu não dizia nada. Não vale não. Tem um código no documento de defesa do consumidor que alega para todas as empresas, independente, que se qualifica como cobrança abusiva de 15 dias para baixo de atraso. Até 15 dias. É cobrança abusiva. Tipo, você pode alertar o cliente, mas ligação com mais de 5 minutos, Ameaça, né? torpedo, ameaça, tipo, se você não pagar, você vai ter tanto de juros, essas coisas. De multa, não pode. É cobrança abusiva. Quem gosta muito de fazer isso, Ou é até 17 dias. quem gosta muito de fazer isso é o Nubank também. Nubank, no outro dia ele já tá ligando pra você. O Nubank é assim. O Nubank, a TIM também é assim. Mas a TIM, ela interage muito por torpedo. Ela fala assim, não identificamos o seu pagamento, segue o código de pagamento, não sei o quê. Tem costume de fazer é mandar o código de barra 10 dias antes do dia do É. pagamento. Isso também não pode. Tipo, o cliente sabe que ele tem que pagar. Agora, 10 dias antes você mandar o código de barra, o número de Pix, não tá nem na véspera, não tá nem na antivéspera. Uhum. Sabe como é que se priva a conta do Twitter? Quem manja de Twitter é você. Rapaz, era pra ser aqui. Bora sair. Sair. Bora. Porque também tem que comprar remédio deles e comprar cotonete. Já eu desativo essa porra dessa.
que era em audiência e marcação. Audiência e marcação tem a ver com privacidade? Sepada. Que avanço. Mas estou olhando com desconfiança. Por isso que quando a gente gatificar a casa, eu acho que eles vão dar Porque vai ter espaço para ficar uma sossegada. Cada um no seu canto. Mãe, tem que ter lugar pra gente subir, mãe. Não pode ficar desse jeito. A gente tem até que imprimir o Código de Defesa do Consumidor. Deixar aqui. Comprar o livrinho, né? Sabe que eu tô com saudade de ir no shopping. Mas eu quero ir de novo. Não hoje, né? Não hoje, mas eu queria.
Mandar um negócio pra tu. Tu sabia que a Nick, a Penélope, tem 37 anos? Nossa. Mandei pra você. No WhatsApp. Um pai que mandou no grupo. Eu acho que isso foi uma indireta pra gente.
Boa noite, Carlos. A gente vai retornar às 8h30 para discussão de exercícios, tá bom? No Twitter tem tanta coisa idiota. No Twitter tem tanta coisa idiota. Eu mandei pra tu. É um post com duas lagartas na cama. E uma diz assim, fique de 400. Ah, eu vi, eu ia mandar pra você, só que eu achei besta demais. Fique de 400.
E aí, gente, conseguiram pensar em algum exercício? Quem conseguiu pensar, coloca um joinha para cima. Desculpa, Milena, eu não consegui entender direito essa última parte. Quem conseguiu pensar em algum exercício aí, nesse tempinho? Não, eu fiz alguns. Eu consegui fazer o 62, o 64, o 65, o 66, Certo. o 67 e o 69. Sendo que no 63 eu fiquei com a dúvida e no 67 também. Certo. E os outros? O que é que me dizem? Vocês fizeram exercícios? Sim ou não? Porque a gente precisa saber, tá? Enquanto isso, queria destacar que esse livro ele tem uma organização que alguns já devem ter percebido, que nos ajuda a se guiar. Então começa com o conjunto dos números naturais, aí depois conjunto dos números inteiros, certo, Vera? Aí a gente tem operações nos inteiros, os números inteiros e a reta, divisibilidade, pelo menos nessa primeira parte, tá? Aí depois vem números racionais, operações nos racionais. E aí vocês podem perceber que no livro, o livro ele tem números, né? 44, 45, 46. Não só os exercícios, mas também os números, mas também a parte teórica tem esses números. Então, vocês podem se basear nessa numeração para poder resolver e estudar, tá? Então, para conseguir resolver esses exercícios, e mesmo tendo resolvido, eu sugiro que vocês leiam mais de uma vez esses exercícios aí, aliás, esses tópicos aí, porque eles vão ajudar muito vocês a realmente entender o que a gente está tratando, certo? Então, por exemplo, a questão 67, ela você vai precisar saber uma definição que geralmente é diferente da definição que a gente dá na escola para os alunos, tá? Vocês vão aprofundar
no curso de Introdução à Teoria dos Números. Mas vamos iniciar aqui com uma sugestão de vocês. Vocês querem que eu comente qual questão primeiro? A 62 foi tranquila de fazer? Professora, tem como fazer na sequência? 64, o 62, depois 63. Certo. Questão 62 diz assim: seja H o conjunto N pertencente aos naturais, tal que 2 é menor ou igual a N, que é menor ou igual a 40. Certo? Melhor dizendo, em que N é múltiplo de 2 e N não é múltiplo de 3. Tá bom? Aí eu pergunto, o livro pergunta, qual é o número de elementos desse conjunto? Tá bom? Então, a gente partiu da ideia geral de conjuntos e está trabalhando agora com um limite de números naturais, tá? Os números são naturais e eles estão entre o 2 e o 40. Só que não são todos os números que estão nesse intervalo. Eu só vou ter nesse conjunto os múltiplos de 2 e aqueles que não são múltiplos de 3, tá? Então, os múltiplos de 2, eles, nesse intervalo, eles serão o 2, 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai, né? Vou fazer bem explícito. Certo? Mas o conjunto H não é esse conjunto exatamente. Por quê? Porque dentro desses múltiplos de 2, existem números que também são múltiplos de 3. Por exemplo, o 6 é múltiplo de 3, o 12, o 18, o 24. Perceba que de 2 em 2 eu tenho múltiplos de 3, tá? Na verdade, quando o número é múltiplo de 2 e de 3, ele é múltiplo de 6. Ele é múltiplo de 6. Certo? A definição dos múltiplos de 6 é a seguinte: o número é múltiplo de 6 quando ele é múltiplo de 2 e também múltiplo de 3. Então, vocês podem observar que nessa lista, todos os números que eu pintei são múltiplos de 6. Então, recapitulando, o conjunto H é formado pelos números naturais entre 2 e 40, de forma que eles sejam múltiplos de 2 e não sejam múltiplos de 3, tá? Todo mundo que está nesse conjunto precisa ser múltiplo de 2 e não pode ser múltiplo de 3, tá? Então, o conjunto H vai ser 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 38 e 40. Daí você conta, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elementos.
concluindo a nossa resolução, tá bom? Então, é um exercício bem... Ele é direto, né? Só que a gente tem que lembrar da ideia de múltiplo, que o livro fala, principalmente na parte dos números inteiros, tá? Alguma dúvida aqui? Tranquilo. Foi legal essa. Joia. Então, uma possível questão de prova que o professor pode colocar é: considere o conjunto H dessa forma. Podemos afirmar que o número de elementos de H é tanto. E aí você vai ter que fazer todo esse rascunho para poder responder. A questão 63, ela é uma questão boa, mas ela precisa de uma correção. Porque da forma que está escrita aqui, ela tá geral demais, tá? E aí os que resolveram, possivelmente resolveram um caso particular, que é o que eu vou comentar aqui, tá? Você tem um conjunto X de números naturais e ele tem 12 múltiplos de 4, tem 7 múltiplos de 6, cinco múltiplos de 12 e 8 números ímpares. Aí o problema fala assim: qual é o número de elementos de X? Né? Quantos elementos possui esse conjunto? Aí, gente, eu olhei para essa questão e no início eu fiquei, e agora? O que é que eu faço? E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a escrever os múltiplos de 4, os múltiplos de 6, os múltiplos de 12, e já tinha uma ideia sobre os números ímpares. Só que, para ficar mais claro para vocês, a minha sugestão é que você pense assim: qual é o menor número de elementos que X pode ter? Tá? E aí, eu não vou resolver essa questão agora. Minha sugestão é que vocês escrevam os múltiplos de 4, escrevam os múltiplos de 6, escrevam os múltiplos de 12, né? Pelo menos os primeiros. Os 12 múltiplos de 4, os 7 múltiplos de 6 e tal. E os 8 primeiros números ímpares. E aí vocês tentam fazer um diagrama. Vocês vão perceber que existem interseções entre esses múltiplos. E cheguem em um valor. Tá bom? E aí eu gostaria que vocês mandassem para mim a solução de vocês, tá? Manda essa solução por e-mail. Eu achei muito legal essa questão. Então, aqueles que quiserem, mandem para mim. Eu quero dar uma olhada em como vocês pensaram. Alguns podem ter feito. E aí eu gostaria que vocês mandassem para mim, tá bom? E aí na próxima tutoria, se for o caso, a gente já começa a próxima tutoria com essa questão. Certo? Que aí se eu fizer essa questão agora, eu acho que vocês vão perder
a experiência de pensar em um problema mais difícil. Certo? Então, eu vou para questão 64, tá? Mas aí, se não conseguir resolver, quem não me mandar, que tá aqui presente, eu vou entender que não conseguiu resolver, tá? Aí a gente pode começar a próxima tutoria com ela. Então, eu vou para a questão 64, tá, gente? O Carlos está dando até uma dica aqui, ó. Dica, se lembre que os múltiplos de 12 também são múltiplos de 6 e de 4. Assim, deve-se descontar esses múltiplos. Exatamente. Por isso que é interessante que vocês escrevam esses múltiplos. Aqui eu não estou usando os critérios de divisibilidade, porque a gente está no curso inicial, tá? Mas se vocês derem uma revisada na parte de múltiplos, naqueles livros de ensino fundamental, vai ajudar bastante vocês, tá? Então, eu vou para 64. Pode ser assim? A questão 64, ela é bem legal. Por quê? Porque ela dá uma generalização do conjunto dos números ímpares. A gente lá na escola, quando é menino, a gente aprendeu que os números ímpares, eles são esses aqui, né? 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai. Não é isso? Números ímpares. Aí a pergunta é, qual é a condição sobre esse conjunto B para que o n seja um número ímpar? Em outras palavras, perceba que esse n aí na descrição do conjunto não está claro pela descrição se ele é natural, se ele é inteiro, se ele é racional, né? Não está claro. Então, é qualquer número real que a gente pode colocar aqui. Só para vocês terem ideia, um exemplo. Se o n for igual a 0,5, se o p... Desculpa, falei besteira. A questão não é o n, tá? A questão é o p. O p, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, né? É real. O que eu sei é que para ele ser número ímpar, isso daqui tem que ser inteiro. Isso daqui tem que ser inteiro. Tá? Por quê? Porque, vamos fazer mais simples. Se o n for natural, os números ímpares naturais. Porque a gente também tem os negativos, né? Espelhado, a gente tem os negativos. Se eu colocar p igual a 0,5, o meu n vai ser igual a 2, que multiplica o 0,5 menos um 1. Isso vai ser igual a 2 vezes 0,5 vai dar 1, menos 1, igual a 0. Então, o que é que a gente percebe? Que o n igual a 0 ele não é ímpar, ele é um número par. Consequentemente, não é qualquer n que eu posso colocar... não é qualquer p que eu posso colocar que vai tornar esse n um número ímpar. Tá certo? Mas é conhecido que todo número ímpar pode ser escrito dessa forma, certo? Com p pertencendo a um conjunto em específico. Que conjunto é esse? A gente já percebeu que não pode ser um número decimal. Só por esse exemplo daí.
Nem todo número decimal, né? Aliás. Alguém tem ideia? Respondam aí no chat, por favor. Seriam os naturais não nulos. Os números naturais não nulos. O Adilson tá respondendo. Naturais não nulos. Ou seja, começando do 1. Seria isso, Adilson? Isso. Está correto, né? Para que você trabalhe com os números ímpares, o menor número que pode ter aqui, natural, tá? É o número 1. Porque 2 vezes 1 vai ser 2, menos o 1 vai ser 1, e 1 é ímpar. Se eu colocar o número 2 no lugar do P, 2 vezes 2 dá 4, e 4 menos 1, 3. E aí eu vou gerando todos os números ímpares positivos que a gente conhece, né? Mesmo que o Pzinho seja um número par ou ímpar, como ele está sendo multiplicado por 2, esse 2P, ele sempre, quando P é natural, 2P sempre vai ser par. E aí, quando tiro 1, esse número se torna ímpar. Então, essa descrição, n igual a 2p menos 1, ou então 2p mais 1, onde o p é um número natural positivo inicialmente, descreve o conjunto dos números ímpares positivos. Aí alguém pode perguntar, e o zero? Né? Se o p for igual a zero, o que é que acontece? Vamos ver. N vai ser 2, que multiplica o zero, menos 1. Isso vai ser 0 menos 1, que é igual a menos 1. Tá? Na teoria dos números, a gente considera os números negativos também e considera eles pares ou ímpares, nos casos dos inteiros negativos, certo? Se o P for igual a menos 1, o que é que vai ocorrer? O N vai ser 2, que multiplica o menos 1, menos 1, o que vai dar menos 2, menos 3, né? Desculpa, menos 1. Então, repetindo aqui o sinal, somando os números absolutos, eu vou ter menos 3, certo? E aí eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada sobre a definição de número par e número ímpar. Tá? Mas, via de regra, esse B, respondendo a questão, é o conjunto dos números inteiros. Então, para qualquer número inteiro, aqui, você vai ter números, números ímpares. Ah, mas a questão fala número natural ímpar, né? Isso, era isso que eu ia chamar a atenção. Então é mais simples. O índice estudar Mas foi demais é bom. isso. Foi bom. Quando a gente estuda demais, aí a gente fica. Às vezes Achando que tudo é difícil. a gente fica achando que tudo é difícil. Minha esposa está dizendo aqui. Ele tá certo. Ai, meu Deus. Mas a discussão ela é Ficou a prova, né? interessante, viu? A discussão ela é interessante. Então, corrigindo aqui, né? Na questão, o nosso conjunto B vai ser igual ao conjunto dos números naturais não nulos. Ok? Alguma pergunta, algum comentário, além dessa gafe aí que eu cometi? Não? Vocês estão tão caladinhos hoje?
Sem dúvidas, até aqui. Certo. Então aí a gente já fez a discussão de 3 exercícios. Vera, você acertou essa? Você disse que tinha feito com a ajuda de um amigo? Acertei não, professor, infelizmente. Mas você entendeu o Sim, agora sim, o processo agora sim. por isso que a parte teórica desse capítulo, vocês podem ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se for no médico, fica lá na sala de espera, lê de novo, né? Quando acordar, lê de novo. Quando for dormir, lê de novo. Porque é um processo de apropriação, né? Ah, mas é decorar? Não, mas é se acostumar com a simbologia. Tá? Para a gente se acostumar com a simbologia, a gente precisa ler material de matemática. É diferente de você estar lendo um livro de ficção, por exemplo. Quanto mais a gente lê, melhor. A desvantagem do curso à distância é que às vezes a gente perde esse contato com o livro físico, né? Com o livro físico, com o PDF, com uma biblioteca, por exemplo. Muito embora vocês tenham direito a acessar as bibliotecas dos polos, né? Então, procure informação com a secretaria para ver a possibilidade de dar uma conferida nos livros da biblioteca do polo. Eu sei que até um tempo atrás, o campus da Simões, que é o de Maceió, tem uma biblioteca específica para EAD, tá? Que aí vocês precisam estar cientes desses recursos, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Dessas coisas e é um direito de vocês terem esse acesso. Deixa eu ver, compartilhar minha tela aqui. Vamos fazer juntos a 65 para a gente fechar com chave de ouro, pode ser? Pode ser, Milena. Aí, Adilson, essa questão 68 você manda para mim por e-mail, né? Aliás, você tem dúvida na 67, né? Mas como você comentou que a gente precisa do conceito além daquele que vai do ensino médio, eu vou rever esse conceito. Na página anterior ele faz uma observação que eu acho que pode ajudar você. Eu acho que pode ser sua Ótimo. dúvida. Caso você Ótimo. não consiga, você entre em contato comigo, viu? Obrigado. Nada. Então, quais das proposições abaixo são verdadeiras? Então, vou escrever aqui, tá? Primeiro. Meu gato tá escalando aqui, ó. O Jorel tava escalando a cama. Então, nós temos essas afirmações e o livro pede para a gente julgar essas proposições e verificar quais são as verdadeiras. Tá? Ela lembra um pouquinho aquele exercício que o professor Alcindo fez com vocês, né? Por exemplo, ele pode muito bem transformar uma questão dessa em uma questão de prova, pelo estilo que vocês perceberam.
E eu não acho ruim não, sabe? Eu acho que a prova que ele fez, ela foi bem coerente com a proposta do curso. De verdade, eu acho que vocês podem fazer uma prova de forma consciente, ou seja, sem ficar olhando resposta, sem ficar pedindo para outra pessoa resolver. Porque às vezes a gente, na agonia, né? A gente acaba recorrendo a meios que não são tão interessantes. Tem toda uma discussão aí, né, sobre o que é certo ou errado no EAD. Eu sei que muita coisa é de cada um, mas o bom é quando você faz uma prova em que você sente que você é capaz de fazer aquela prova, que você tem autoconfiança para fazer. E o Adilson comentando, uma coisa é certa, não dá para se enganar, mas pura verdade. Mas aí é uma coisa que às vezes só o tempo vai mostrar as consequências, né, desse tipo de conduta, né? Às vezes a gente adia a dificuldade, né, tenta o caminho mais fácil para resolver algumas coisas e só quem se prejudica somos nós, tá bom? Então vamos para a questão 65. Eu vou usar o artifício do joinha, tá? Quando for verdadeiro, vocês colocam joinha para cima, quando for falso, joinha para baixo. Eita, que meu tablet. Eu gosto muito desse tablet, mas às vezes ele me dá muito transtorno. Qual é ele, me lembra? É o S6 da Samsung. Ah, ele é bem legalzinho, né? Eu já tive um O desse. bloco de notas dele é bem, acho que é um dos melhores, né? Aham. Eu comprei ele por conta do bloco de notas. Achei muito interessante na época, me ajuda muito. Então, 0 pertence aos naturais. Essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Adilson, Lívia, Alberdan, Tamires, né? A Érica colocou que é falsa. Tem um livro chamado A Matemática do Ensino Médio. Vou pedir para minha esposa pegar aqui. Ô, Vida, pode pegar o livro A Matemática do Ensino Médio. Ele é um verdinho aí, desse colorido. Que o autor, o Elon, ele faz uma discussão interessante sobre se o zero é não natural. E aí eu recomendo que você... É o volume 1. Tá em cima. Tá na parte de cima. Mas se não achar, tudo bem. Eu mando para eles depois. E aí, logo no início, ele faz a definição ele define os números naturais. É um livro mais... É um livro mais... Tá nessa terceira estante aí. Do lado desse amarelo grandão, eu acho. Ele faz uma discussão, é uma linguagem um pouco mais técnica. Simão, obrigada. Esse livro aqui, tá? A Matemática do Ensino Médio, volume 1. E aí, o curso que eu fiz foi baseado nesse livro. O livro que vocês estão usando, ele era um pré-requisito, né? A gente teve que estudar ele por fora, esse que vocês estão estudando aqui. E aí, quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, talvez no recesso, tá? Pode dar uma procurada nesse livro. E eu acredito que esse livro tem na biblioteca do Polo. Eu acredito. Depois vocês conferem. Mas, segundo a referência do livro que nós estamos utilizando, que é o Fundamentos de Matemática Elementar, essa afirmação ela é verdadeira. O zero pertence ao conjunto dos números naturais. E é a postura adotada nos livros didáticos que nós estudamos nas escolas. Tá? Item B. O 2 menos o 3 pertence ao conjunto dos números naturais. Verdadeiro ou falso?
Alguns colocaram verdadeiro, outros colocaram falso, né? A gente precisa lembrar que o conjunto dos números naturais é esse daqui, né? E assim vai. Aí a descrição. Lembra que a gente fez a descrição do conjunto dos números ímpares? A descrição do conjunto dos números naturais é formada por 3 axiomas, que são os axiomas de Peano, e que esse livro verde que eu falei, ele faz uma discussão sobre essa definição. E ela inicialmente não dá para entender muito bem, mas aí com o tempo a gente vai amadurecendo e leva alguns meses para a gente cair em si com relação à veracidade desses axiomas, né? Que faz sentido realmente definir o conjunto dos naturais daquele modo. Só que no conjunto dos números naturais, o resultado da subtração ele pode dar no mínimo 0. É o menor resultado possível. E para que esse resultado ele realmente seja possível, quando eu faço A menos o B, esse B ele precisa ser menor ou no máximo igual a A. Eu não posso ter um número B maior do que o A, porque aí você não vai ser possível fazer essa subtração. Nós definimos a subtração no conjunto dos naturais com essa condição. Por quê? Porque o conjunto dos naturais ele não conhece o menos 1. Até comentaram aí no chat. A gente não pode justificar assim, não pertence aos números naturais porque o resultado da subtração é menos 1. E o menos 1 não é natural. Faz sentido? Faz. Mas o ideal é que você justifique usando a definição de subtração, tá? Claro que aqui nesse exercício é suficiente você colocar que é uma afirmação falsa, tá bom? Então, vocês vão aprofundar mais essa discussão em outros cursos, tá bom? No item C, a gente já tem uma relação de continência. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? Todo número natural é também um número inteiro. Então, nós temos aqui verdadeiro. Tá? Aí, a partir da letra D, a gente vai ter esses símbolos de conjuntos com outros símbolos associados, né? No item D, o conjunto dos naturais, união com o conjunto dos inteiros negativos, certo? Ou inteiros não positivos. É igual ao conjunto dos números inteiros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Ele é verdadeiro. O conjunto dos naturais está aqui em cima e os inteiros não positivos, eles são... começa com 0, menos 1, menos 3 e assim vai. Então, quando você junta os naturais com esse conjunto de inteiros não positivos, ele percorre o conjunto dos números inteiros. Então, essa afirmação, ela é verdadeira, tá? Item E. O conjunto dos inteiros não negativos, interseção com o conjunto dos inteiros não positivos, é igual ao conjunto vazio. Verdadeiro ou falso? É falso,
quê? Porque nos dois conjuntos nós temos o 0 como elemento, tá? Então, ela é falsa. Essa interseção, na verdade, ela é um conjunto unitário, formado pelo 0. Item F. Menos 3 elevado ao quadrado pertence ao conjunto dos inteiros não positivos. Né? Uma regrinha lá do ensino fundamental, né? Menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9. E 9 é positivo. Então, ele pertence ao conjunto dos inteiros não negativos. Portanto, essa afirmação é falsa. No item G, menos 4, que multiplica o menos 5, pertence ao conjunto dos inteiros não negativos. Né? Menos 4, que multiplica o menos 5, vocês estão colocando aí, né? Estão dizendo que é verdadeiro. Pela regra da multiplicação de números inteiros, esse resultado vai ser positivo e igual a 20. Então, vocês estão cobertos de razão, é verdadeiro. Tá? E para a gente fechar com chave de ouro, 5 menos 11, o resultado dessa subtração pertence ao conjunto dos números inteiros. Nesse caso, como mudou o conjunto, não é natural, é conjunto dos inteiros, agora sim, a gente pode fazer essa subtração e o resultado vai ser igual a menos 6. Tá joia? Verdadeiro. Então, finalizamos aqui a nossa questão 65 e estamos finalizando a nossa tutoria de hoje. Eu peço que vocês corram um pouquinho, tá certo? Porque a partir da próxima aula, as coisas já vão ficar numa velocidade maior. Então, a gente precisa tentar acelerar ao máximo, se antecipar, por mais difícil que seja, tá? Só me confirmem uma coisa. O professor foi até que tópico? Ele chegou a terminar o capítulo? Não, ele Não, né? foi até os racionais. Até os números racionais. Então, a missão de vocês é tentar chegar até o exercício meta. Resolver, ou tentar resolver até resolver questões até a de número 79. Claro que alguns podem não conseguir fazer os exercícios, mas a gente precisa pensar, tá? Precisa pensar. Nem todo exercício vai ser rápido, tá bom? Eu acho que você tentar fazer no mínimo 3 exercícios por dia, para quem trabalha, para quem tem uma jornada grande de trabalho, tente começar com 3 exercícios. Vocês vão ver que, com o passar do tempo, vocês vão conseguir aumentar essa quantidade de exercícios, tá? E aí vocês trazem para a tutoria as questões que vocês sentiram dificuldade. Lembrando que eu pedi esse exercício por e-mail, tá? O exercício 63. Então, eu vou pedir para que vocês me mandem até sábado. Vou aumentar um pouquinho o tempo. Até sábado pela manhã. Que aí vocês vão ter tempo de se organizar. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pois é, Carlos, 3 anos, né? Meu Deus, o tempo passa rápido demais. É muito feliz. É muito bom você ver que os nossos alunos evoluíram, né? Estão aí terminando o curso e vão fazer parte do corpo docente, né? Do nosso país. E aí, gente, podemos encerrar? Sim, Milena.
Muito obrigado por hoje, viu? Eu que agradeço a presença de vocês. Eu gosto muito de agradecer porque para muitos aqui não é fácil, né? Estar acompanhando. Mas ela vai ficar gravada. Não sei se vocês viram que o material da última tutoria eu já deixei no mesmo dia, eu disponibilizei aula e anotações das tutorias, tá? Percebam também que as nossas tutorias elas não mudam muito de formato.